Amanhã o Bahia encara o Fluminense no Maracanã. Tá aqui para você ver. Cadê Costa Filho? Chega mais aqui, Costa. Uma boa tarde. O que é que você traz pra gente? Fala, Danilo, boa tarde para você, um forte abraço para quem acompanha o nosso Globo Esporte. O Bahia encerrou na manhã de hoje no CT Evaristo de Macedo a preparação para encarar o Fluminense amanhã no Rio de Janeiro. O time do técnico Rogério Ceni pode ter novidades entre os relacionados. Estou falando do zagueiro espanhol Marco Moreno, ele que já está regularizado pelo Bahia e participou integralmente das últimas duas atividades que o Bahia fez no CT Evaristo de Macedo. É bem verdade que o Rogério Ceni falou na última coletiva, após o último jogo do Bahia, diante do Corinthians aqui na Fonte Nova, de que pensava em contar com o Marco Moreno para o jogo contra o Vasco. Mas amanhã, diante do Fluminense, ele não tem o David Duarte, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Bahia tem outras opções, Keranu, Fred Lippert e Marcos Vitor também aparece. Quem não vai estar na partida, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o lateral esquerdo Zé Guilherme, o que abre uma possibilidade para que o Luciano Juba, o lateral esquerdo do Bahia, retorne à posição titular. Luciano Juba, que inclusive é o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro. O tricolor volta ao Maracanã pouco mais, ali quase 20 dias após aquele amistoso que deu o que falar entre Fluminense e Bahia. Volto com você, Danilo. Rogério ficou bravo com a arbitragem naquela ocasião para variar. Valeu, Costa Filho! Vamos falar de futebol porque amanhã tem Bahia em campo contra o Fluminense, tem Vitória em campo contra o Palmeiras, só que o Bahia joga fora de casa, enfrenta o Fluminense e tem que superar um tabu. São 15 anos sem vencer o Fluminense lá no Rio de Janeiro, seja no Newton Santos, seja no Maracanã. E essa chance vai chegar amanhã de, quem sabe, uma revanche, né? 21ª rodada do Brasileirão, Bahia que recentemente jogou contra o Fluminense num amistoso e acabou perdendo justamente no Maracanã. Agora existe esse reencontro depois de menos de um mês. Um tabu que incomoda e muitos tricolores. O Bahia não derrota o Fluminense no Rio de Janeiro faz tempo, hein? São 15 anos e nada. Neste período, 12 partidas com 3 empates e 9 derrotas. A equipe de Rogério Ceni já sabe da missão. Trabalhar firme, né, nesses dias antes do jogo do Fluminense para que a gente possa ir lá, possa fazer o nosso melhor e conquistar o triunfo. A última vez que comemorou na capital fluminense foi naquele 1-0 em 2011, no Maracanã. Gol no finalzinho do atacante Jobson. Gol! Voltar a derrotar o Fluminense no Rio é a meta estabelecida pelo Bahia amanhã. Tem um certo ar de revanche, até porque no ano passado o time perdeu 2 vezes. Uma delas resultando na eliminação do time na Copa do Brasil, na fase de quartas de final da competição. Esse ano, em jogo amistoso durante a Copa do Mundo, o Bahia voltou a perder por 2-0. Com Rogério Ceni soltando o verbo para cima da arbitragem. Você vem aqui para ser otário. E para ser otário, não compensa você viajar 2.200 quilômetros para ser otário de um árbitro contratado para fazer o resultado acontecer. Só que o Bahia prefere olhar para o bom momento no Brasileiro. São 4 jogos sem perder na competição. 8 pontos conquistados em 12 disputados. Por isso mesmo, os jogadores são categóricos ao falar sobre a meta no Maracanã. Os 3 pontos. É o único que queremos. Pois é, jogo para tentar vencer, né, e quebrar esse jejum que o Bahia tem contra a equipe do Fluminense, que já virou uma rivalidade aí recente. Como o Renan Pinheiro falou, né, teve eliminação na temporada passada na Copa do Brasil, em que o Bahia tentava chegar pela primeira vez numa fase de semifinal. Aí, o que acontece no final do ano, na mesma temporada, tá? No final do ano, o Bahia precisava só dele próprio, das suas próprias forças. Era vencer o Fluminense no Maracanã e ir direto para a Libertadores. Também não conseguiu, acabou perdendo. E agora teve esse amistoso em que o Rogério Ceni saiu na bronca. No amistoso, o clima era aquele. Imagine no jogo valendo 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E no Segue o Baba, que a gente vai mostrar agora para você, nossa equipe do Globo Esporte, que toda semana se reúne para debater os assuntos do futebol. Dessa vez teve um convidado especial, João Gabriel Leiro, estava com a gente para bater um papo e falar sobre, principalmente, a estreia do Alejo Vélez, uma contratação que estava
cercada de expectativa, um cara que todo mundo estava esperando estrear para saber como seria o desempenho no futebol brasileiro. E o argentino parece que agradou, hein? É um 9-9, que a gente não tinha. Eu não acho que a gente tem que abrir mão das outras características de outros jogadores, como o William José. Eu já falei sobre isso aqui, acho que o William José, a galera tira muito ele pra Cristo, tem um ranço dele assim que pra mim é um pouco desproporcional. É um jogador que nenhum outro centroavante do elenco tem as características que ele tem de flutuação, de armar jogada, de fazer parede, nenhum outro tem isso. Mas acho que o Bahia precisava de um cara de mais intensidade. Eu vi em vários momentos, em alguns lances, o Alejo ele pressionando, marcando, mas quando eu precisava dele na área, ele tava lá, porque ele tinha justamente essa capacidade física de fazer esse jogo sujo, mas também de estar na área quando precisava. E o William José não tem essa capacidade física. Quando ele sai da área pra construir ou pra ajudar na marcação, na pressão que seja, ele não tem essa capacidade de voltar pra área pra poder finalizar. Então, em vários momentos, o Bahia construía pelo lado do campo e não tinha quem finalizasse. Dependia de talvez uma infiltração de Eric na área, como um elemento de surpresa, alguma coisa assim pra finalizar. Então, Alejo, eu acho que ele, assim, a grosso modo, né, de maneira bem assim, superficial, eu acho que ele tem um pouco da fisicalidade do Everaldo com um pouco da questão do 9 ali que o William José também tem, sabe? Da finalização que o William José também tem. Então, acho que ele meio que fica no híbrido ali entre os dois. Claro, tô falando de característica, não necessariamente de qualidade técnica, né? Só pra deixar muito claro. O Alejo teve 3 oportunidades, 2 ele conseguiu fazer o gol e a outra o goleiro do Corinthians defendeu. Pena que as 2 vezes tinha um impedimento marcado. Na verdade, um foi o impedimento marcado, a outra foi a falta, né? O pé alto do Roman Gomes no início da jogada. Fala, torcedores do Esquadrão, tudo jóia? Bem-vindos novamente ao Sala ECB, e eu convido vocês para continuar mais um vídeo sobre o nosso Bahia. Bom, lateral está próximo de trocar o Bahia pela equipe que o revelou. O jogador, que deixou o Internacional em 2019, retornará agora ao ex-clube. Sim, o lateral esquerdo Iago Borduque está próximo de deixar o Bahia. O tricolor negocia o empréstimo do jogador ao Internacional de Porto Alegre. Em 2026, Iago Borduque entrou em campo apenas 11 vezes. Durante a temporada, ele sofreu uma lesão justamente no período em que Juba estava fora de combate, o que abriu espaço para Zé Guilherme assumir a posição e ganhar sequência na equipe. As boas atuações do jovem convenceram a diretoria e a comissão técnica de que ele pode ser o substituto imediato de Juba, titular absoluto da lateral esquerda. Com isso, o Bahia passou a considerar viável a saída de Iago Borduque. E o lateral voltará a defender a equipe que o revelou. Iago Borduque foi formado nas categorias de base do Internacional, onde atuou desde o Sub-17 até o Sub-23 antes de ser promovido ao elenco principal, em 2017. Seu melhor desempenho com a camisa colorada aconteceu na temporada de 2018, quando disputou 50 partidas, marca que segue como a maior de sua carreira em um único ano. No ano seguinte, o lateral entrou em campo em mais 23 jogos oficiais pelo Inter antes de ser negociado com o Augsburg, da Alemanha, por 6,5 milhões de euros. Ao todo, ele somou 73 partidas pelo clube gaúcho. E após defender o Augsburg por 5 temporadas, Iago acertou com o Bahia em 2024. A expectativa era de que o lateral assumisse a titularidade da posição, mas, logo após sua chegada, Luciano Juba se firmou no setor e manteve a condição de dono da vaga, sem que Iago conseguisse ameaçar essa condição. Entre problemas físicos e atuações abaixo do esperado, o lateral encerra sua passagem pelo Bahia após 2 temporadas com 3 gols e 4 assistências. Certo, pessoal? Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. É uma honra ter a audiência de vocês. Fica aqui o meu abraço, se cuidem e até a próxima. Valeu, gente, tamo junto.